Já temos os motores a trabalhar, Motorsport hoje, primeira temporada, estamos no episódio 35, estamos de volta à Ilha da Madeira, desta vez ao encontro de Bernardo Sousa, 10 anos depois de se ter tornado o primeiro madeirense a vencer o Campeonato de Portugal de Rallys. Piloto com um talento fora de série, Bernardo Sousa é uma das figuras que mais paixões desperta nos aficionados e vem, sem filtros, falar da sua carreira numa conversa conduzida por Joaquim Amândio Santos. Saudação uma vez mais ao auditório conjunto da Gol FM e da V-Motores. E também, uma vez mais, vamos voar de uma forma digital até à chamada Pérola do Atlântico para conhecer um grande campeão nacional. E nem de propósito. No ano em que se comemora o 10º aniversário sobre o título conquistado por Bernardo Sousa, acompanhado por Nuno Rodrigues da Silva no Campeonato de Portugal de Rallys. Bernardo, antes de mais, parabéns pela efeméride. Muito obrigado por teres aceito o convite da V-Motores e da Gol FM para ser nosso convidado e vamos começar por aí. Obviamente recordas sempre, como talvez um dos momentos mais marcantes da tua carreira, o momento em que te tornaste o primeiro madeirense a chegar a um título absoluto de rallies em Portugal. Sem dúvida, foi, antes de mais, claro que eu me agradeço o convite e esta que será certamente uma excelente conversa, e é engraçado por serem estes tais 10 anos que eu fui campeão nacional, que, como é óbvio também não me esqueço, ao lado do grande Nuno Rodrigues da Silva, um senhor dos automóveis, não só dos rallies, mas dos automóveis, e um excelente amigo. Foi realmente uma época sonho, que teve os seus momentos altos e baixos e que teve também muitas surpresas pelo caminho, mas que marcou, como disseste bem, o meu primeiro e único campeonato nacional, e tornando-me o primeiro madeirense e o mais jovem campeão de Portugal de Rallys. Bernardo, vamos então até 2010. Se eu tivesse que pedir assim 2 ou 3 momentos, ou até o momento mais marcante pela positiva e aquele que foi menos positivo das tuas recordações, para além desse sabor extremo que tens de olhar para o teu troféu de campeão, que momentos é que gostarias de partilhar connosco sobre essa época bem sucedida de 2010? Ora bem, essa época foi muito engraçada, pelos bons momentos que trouxe, mas também trouxe alguns dissabores e algumas surpresas que depois acabaram por ser boas. Dou-te uma nota muito engraçada no Rally Portugal, que nós fizemos a última etapa, estava tudo ok, só faltava fazer o estádio, porque na altura o Rally de Portugal tínhamos o estádio do Algarve, e normalmente nós deixámos sempre o carro ali um bocadinho a trabalhar antes e depois dos controles horários, e o Nuno, com aquela paz dele, não sei o quê, mandamos desligar o carro, e eu disse, mas estamos quase a entrar, ele disse, não, desliga, então. Nem sequer pensei naquilo, no assunto, desliguei o carro. Entretanto damos a volta de aquecimento à pista, para ir para a posição de arranque, e ele volta-me a dizer, desliga o carro, e eu já não estava a fazer aquela conversa, disse-me o que é que ele se passa, ele disse, nada, desliga só o carro, porque a gente ficava sempre ali 3, 4 minutos à espera. Isto arrancamos, fazemos a superficial, acabamos o rally, porque em frente era o meu parque fechado, portanto o carro andou mais de 10 metros, e depois no fim eu disse, o que é que foi aquela conversa de desliga o carro, liga o carro, desliga o carro? Ele disse, é porque não tínhamos gasolina, e eu disse, mas há quanto tempo é que não tínhamos gasolina? Ele disse, não sei. Mas manteve ali a coisa tão bem controlada, sempre tão calado, com uma profissionalismo, como se nada fosse. Nós terminamos o rally, amealhámos pontos importantíssimos para o campeonato, mas foi de facto uma situação que poucos têm essa capacidade de manter a calma e de mostrar um nível de profissionalismo muito grande, apesar de ter sido um erro nosso, porque o carro chegava a zeros, mas ainda tinha 10 litros, portanto tu não sabias quantos litros ainda tinha depois ou seja, sabias que tinha chegado a zero, tinhas mais 10 litros, mas depois tinhas que fazer as contas e nós não sabíamos há quanto tempo é que aquilo tinha acontecido, portanto dentro do azar e daquele momento foi de facto uma calma e uma coisa que é uma das memórias muito engraçadas que eu tenho dessa época, e foi um dos momentos muito altos nessa época. Claro que o título e receber a taça na gala da FPAC foi de facto um momento muito importante, e o momento mais baixo foi talvez o acidente no Rally da Marinha Grande, em que antes do shakedown eu fui fazer a volta com outro navegador, tínhamos estado parados
cerca de 7 minutos antes de arrancar para o troço, os pneus arrefeceram, baixaram a pressão e arrancamos no troço para fazer o shakedown e numa das curvas o pneu descolou e eu desarmei o carro e desistimos logo no shakedown com outro copiloto. Portanto, foi assim uma situação muito, muito grave, que não devia acontecer, mas demonstrou também que muitas das vezes é preciso ter a experiência e a noção de pensar que tivemos parados 7 minutos, os pneus arrefecem, baixa a pressão e aquelas coisas podem acontecer. Mas até o tal fogo que eu tinha e a juventude às vezes não me faziam pensar tão bem, e esse foi o momento mais baixo da época. Nós vamos voltar a falar desta época e de todas as tuas épocas. És um piloto que, apesar de ainda um jovem, tens uma vasta carreira. És um millennial, se formos a ver em termos de piloto, porque começaste, como curiosamente penso que muitos pilotos da Madeira começam, e já me vais explicar porquê. Porque, como sabes, também já foi nosso convidado o Alexandre Camacho, e vocês todos têm ou pelo menos uma boa parte dos bons pilotos da Madeira têm um início de carreira no karting. Alguma razão para isso? Tem a ver com o facto do karting estar bem desenvolvido na ilha? Sim, antigamente não era tanto, mas os karts da Madeira também faziam-se em plena Avenida Almirante Reis, que era uma zona em pleno centro do Funchal, aqui onde a zona onde, por exemplo, arranca o Rally Vinho da Madeira, tinha uma prova de karts. Portanto, imaginemos ter uma prova no Marquês de Pombal, é uma coisa comparada. E era, apesar de ser amador, porque não tínhamos pistas verdadeiras, tínhamos autênticas pistas citadinas de fazer inveja a qualquer parte do mundo. E isso está um bocadinho incutido no madeirense. E isso foi uma coisa, pronto, que o meu pai adorava automóveis, o meu avô também gostava de automóveis, apesar de nunca ter competido, o meu pai também não. Nessa altura, quando aparece a idade para eu começar a fazer karts, o meu pai já era patrocinador do Américo Campos, do Alexandre Camacho, do João Moura, do Manuel Barros. Portanto, havia uma equipa que era a Porto Underline e a Mediática, que patrocinavam as Jovens Esperanças. O próprio André Pestana foi campeão nacional, na altura com a equipa Vodafone, ao time de Vitamina R, assim que era, mas também teria corrido uma vez por nós. Portanto, e obviamente chegou um dia que tinha que ser eu, não é? E pronto, fui para os karts, depois o resto das pessoas acompanharam mais ou menos até aqui. Vamos então só agora fazer um pequeno resumo. Tornaste piloto de rallies, porquê? Desde sempre aquele fascínio do Vinho Madeira, que é um rally muito especial para todos nós, sejam madeirenses, sejam continentais, sejam pessoas que venham dos 4 cantos do planeta, o Vinho Madeira será sempre um rally muito especial. Tudo o que está à volta da prova, o que antecede, o pós-prova torna essa prova mítica, esse rally mítico. E eu penso que muitos dos jovens madeirenses se apaixonam pelos rallies muito fruto do facto dos rallies terem ganho uma preponderância no entusiasmo da própria afição e dos próprios participantes, dos próprios pilotos, não é? Sim, acaba por ser difícil. Não digo que um jovem madeirense sonha em ser logo piloto de rallies, mas é uma coisa que é facilmente, ou que faz parte muito do nosso cotidiano, porque, por exemplo, nós chegamos à primeira semana de agosto, sabemos que a Avenida do Mar está fechada porque vai haver a Super Especial do Rally Vinho da Madeira. Portanto, quer queiram, quer não, vão ter que levar com os rallies, nem que seja uma vez por ano em plena Avenida do Mar, porque ela está fechada por causa dos rallies. Há os diretos da RTP, portanto, não há hipótese de fugir aos rallies. Ou é isso ou é futebol. Portanto, e depois... Não tinha para a bola, era... Não, eu tenho 2 pés quadrados. Mas felizmente bem pesados, não é? Exatamente. Portanto, acaba por ser uma coisa que vem de geração para geração. Portanto, os pais levam os meninos aos rallies e assim acaba por crescer o bichinho, e depois aqueles que têm a oportunidade e a sorte de poder fazer o que eu fiz, acaba por acontecer um bocadinho naturalmente. E eu costumo dizer que o madeirense tem um bocadinho no gene o dom da condução, porque isto é uma teoria, mas que acaba por ter algum sentido, que é as estradas, mais antigamente do que agora, eram difíceis de conduzir. Portanto, uma pessoa normal, que não seja piloto, já vai ter que ter um bocadinho mais de jeito para guiar, quer pelas subidas e descidas, quer pelas estradas muito estreitinhas. Portanto, isso acaba por desenvolver um bocadinho o nosso gene da condução.
Bernardo, não é muito normal a um piloto, quer madeirense, quer mesmo açoriano, ao fim de poucos anos da sua carreira, focar no campeonato nacional. O que acontece muitas das vezes, mesmo com os principais e aqueles que mais palmarés têm, seja na Pérola do Atlântico, seja nas Ilhas Míticas, é fazerem sucessivamente os campeonatos regionais, inclusive ganharem vários títulos regionais, irem fazendo provas pontuais, ou então apenas uma outra tentativa de fazer um campeonato de Portugal. Mas quando se olha para aquilo que é o historial da tua carreira, percebe-se que tu desde muito cedo, eu não sei, vais-me corrigir se não for verdade, o teu foco foi sempre dar o salto para o nacional. Isso foi uma coisa que eu felizmente, a minha carreira, apesar de longa, é bastante internacional. Madeira fiz 3 campeonatos de karts e depois fui logo para o campeonato nacional e campeonatos europeus e mundiais. Portanto, tinha uma cultura, para o bem ou para o mal, um bocadinho diferente do que é o comum. E tinha uma visão um bocadinho diferente dos automóveis. E com os rallies foi uma coisa. Comecei aqui, apesar de ter começado na Madeira, comecei com um S1600, que na altura eram os carros topo. Isso era um kit car 2 litros, que já estavam a ser, entre aspas, banidos, que tinham deixado de ter homologação, e eram os WR6. Os WR6 não eram permitidos na Madeira. Portanto, com isso fiz o primeiro rally que eu fiz, foram os 2 primeiros rallies, foram com uma diferença de 2 semanas ou uma semana. Eu fiz o primeiro rally no Campeonato Nacional, com o Skoda Diesel, da antiga opção 04, que é agora a Sport Zenil, e depois estreio-me aqui com o Vítor Sá na SAC Competições. Portanto, eu comecei a fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Aqui na Madeira foi a questão era só asfalto, eu achava muito mais interessante a terra, e isso foi-me puxando naturalmente para lá, e acabei por só fazer uma época ou 2 épocas em completo aqui na Madeira, e o Nacional foi sempre mais uma visão de quer desafio, quer de profissionalismo, quer de como é que se pode dizer, havia mais escolha, mais diversidade dos pisos, era mais desafiante, até porque a coisa do treinar, que é uma guerra muito grande que eu tenho desde sempre, porque eu não gosto de treinar, eu faço by the book, é 2 passagens e vamos embora, e esse do Nacional para mim era mais desafiante também nesse sentido, porque era sempre, por muito que os rallies fossem repetidos, pelo menos na terra era diferente, o asfalto não acontecia tanto porque iam mudando algumas vezes os troços de um sítio para o outro, e na Madeira isso era uma coisa que se repetia constantemente. Bernardo, é outra das coisas, na Madeira só há rallies de asfalto, aliás eu penso que os travões de terra se contarão pelos dedos de uma mão e não sei se não sobram. No entanto, tu em terra és um piloto não apenas espetacular, mas extremamente eficaz e muito competitivo. És aquilo que se chama um natural, ou foi um processo gradual, ou percebeste desde muito cedo que querias ser competitivo em todo o tipo de pisos? Eu felizmente, no início da minha carreira, rodeei-me de algumas pessoas boas, outras nem tanto, mas algumas que me ajudaram e que me fizeram não perder tempo e não andar enganado, até porque eu também não queria estar enganado em relação à minha competitividade ou ao meu possível talento. E fui ter com um senhor chamado Marco Duez, através do Duarte Abreu, fiz um curso de terra, e ele explicou-me que aquilo foi uma coisa natural. Fui com o John Ogland, através de Luís Caramelo e João Passos, à Noruega, e fui com o Vittorio Caneva em Itália fazer um curso de asfalto. Coisas básicas que basicamente ensinam a fazer uma curva contra curva, e depois a pessoa ou tem capacidade de desenvolver e de ser eficaz e bom, ou não tem. E foi isso que eu fiz desde o início. Crutei muito caminho, mas depois, felizmente, ou fruto do meu trabalho e talvez o meu dom também, ajudou um bocadinho a que as coisas se tornassem mais fáceis, e a vontade de ganhar também ajudou a que isso viesse ao de cima. Também muito cedo na tua carreira, possivelmente mercê desse teu cuidado e, como tu dizes, dessa entourage que à tua volta te foi auxiliando, começaste a desenvolver e a deitar o olho a uma carreira internacional. Tu és dos pilotos portugueses que mais épocas, sejam completas, sejam épocas com rallies avulso,
tens no WRC, nas diferentes categorias intermédias do WRC, e sem títulos, mesmo assim sempre com a demonstração de ter andamento para chegar, pelo menos poder tentar chegar lá. Como é que foi possível, tu assim tão cedo na carreira, teres começado a bater essas portas, teres tido, e passa a publicidade, apoios tão importantes como os da Red Bull, teres estado ligado a equipas oficiais, como é que isso aconteceu, Bernardo? Bem, isto tudo começa com um simples avaria, ou seja, em 2007 eu faço 3 rallies ou 4 com o Pérez e depois, entretanto, nós adquirimos o Mitsubishi e vamos fazer o rally do Algarve, se não estou em erro, ou um rally qualquer do Nacional, e tivemos com um problema nos diferenciais. Partiam e depois a centralina dos diferenciais não funcionava bem, porque os Mitsubishis tinham aquela escolha de diferenciais, e assim que foi. Rally Vinho da Madeira, compramos um carro novo, a Rally Arte Itália, a famosa Rally Arte Itália, e vamos, a gente faz o Vinho Madeira, a gente bateu com o carro, e depois no rally seguinte o motor não andava, não estava a perceber o que é que se passava, e a HKPS, que era o preparador dos motores e tinha as centralinas diferenciais, aquilo a gente não estava a se entender, e contratamos os serviços da BRR, que é do Baumschlager, a que eles vêm a Portugal fazer um teste connosco para pôr a centralina no motor, assinar aquilo tudo, e o engenheiro, que era o Dietmar, diz-me, pronto, aquilo correu tudo bem, ele gostou muito da minha condução e tal, e ele perguntou-me o que é que eu ia fazer para o ano, e eu disse, não sei, provavelmente o campeonato nacional e tal. Ele disse, está bem, foi embora, e passado uma semana recebemos um convite da equipa para ir à Áustria à festa anual da equipa, dos fornecedores, e nesse dia nós chegámos, aquilo era à noite, o jantar da equipa. Entretanto, nós nestas conversas não tínhamos percebido bem o que era aquela conversa, mas em todos os com quem trabalhámos, nunca ninguém nos tinha convidado para ir lá de nenhum jantar. Portanto, achamos aquela coisa um bocado estranha, lá fomos nós, e no de manhã seguinte, a esse jantar, eles disseram, tínhamos amanhã uma reunião aqui ao meio-dia. E estava o Baumschlager, o Dietmar, que era o engenheiro, e um senhor chamado Toto Wolff, que é acionista da BRR, que neste momento é o patrãozinho do nosso amigo Lewis Hamilton. O homem forte da Mercedes Petróleo. Exatamente, portanto nós estamos a falar há 12 anos atrás. Nisto, eles apresentam a proposta para fazer o Mundial Rallys no ano seguinte com o André Zeigner, que foi campeão, e eu fui rookie do ano no antigo PWRC, e ainda terminei em 8º do campeonato, se não estou em erro, com um pódio na Grécia. Portanto, e fui por aí adiante. Depois vieram os patrocínios. No ano seguinte, nós achámos que deveríamos mudar dentro do PWRC, era permitido um SWRC, através do Paulo Ferreira e da Fiat de Portugal, que tinha o projeto com o Zé Pedro Fontes, vieram falar connosco, fomos para o Mundial. Depois, entretanto, aquilo não correu bem, infelizmente, mas faz parte das corridas. Depois, no ano seguinte, M-Sport, e é o ano que eu adquiro também um carro para fazer o Campeonato Nacional, faço o SWRC com a M-Sport e o Campeonato Nacional com a minha equipa, com a Ford Portugal, e vencemos. Portanto, foi sempre por aí. Rapidez não te falta, talento não te falta, capacidade para vencer não te falta. Por vezes, e tu sabes que a afición adora-te também pelo facto de seres um pouco uma espécie do Vatanen português, porque também tens os teus acidentes, também tens os teus erros. Mas faço esta pergunta, como deves calcular, com muita amizade e muito carinho. Falhou alguma coisa para não termos um Bernardo Sousa a chegar a um título a nível internacional? Falhou muita coisa, mas principalmente falhei eu, que muitas das vezes não tive a capacidade de saber esperar. Muitas das vezes um segundo, ou um terceiro, ou um quarto, ou um quinto era suficiente, mas eu queria sempre mais, queria ganhar. Aí posso, entre aspas, desculpar às vezes por ter tido
não ter alguém ao meu lado, o que se chama um verdadeiro manager, que diga assim, rapazinho, o caminho não é este que tu vais fazer e é assim que se vais fazer. E às vezes faltou isso, e por também do meu lado também faltei muitas das vezes com essa vontade de vencer e de não saber esperar pelos resultados seguintes, ou pelo acumular de resultados e pelo acumular de experiência para poder obter uma vitória mais natural, sem ser com tanto esforço ou com tanta desgaste físico ou mental, porque é tudo um complemento de experiência e às vezes isso é fundamental. Às vezes não é o talento que falta para ganhar, muitas das vezes, aliás, até ter talento a menos, mas ter uma capacidade ou uma experiência mental superior é melhor e consegue-se obter os resultados com mais facilidade. Eu não esqueço um momento, e eu tenho de partilhar com isso, porque foi um momento que nós que estávamos na cabine oficial da Antena 1 no Rally Portugal, no Vodafone Rally Portugal, e relembro que estava o Jorge Alexandre Lopes, estava o Pedro Castelo, aquele famoso acidente na Lameirinha, que diria que ensombrou um pouco uma exibição colossal tua, em que tu pura e simplesmente dominaste uma categoria que é extraordinariamente difícil, e nestas coisas ninguém venha com aquele argumento que estavas a jogar em casa, porque num rally tão longo como o Rally Portugal, e com pilotos todos eles muito talentosos e com muitos deles possivelmente com muito mais budget do que tu, e mais até experiência do que tu simplesmente tiveste um rally perfeito. Achas que por vezes, e não será até um bocadinho injusto, a tua carreira é mais até lembrada por um desses momentos menos maus do que já pelos muitos momentos, pelos títulos e pelas vitórias que já alcançaste? É normal às vezes as pessoas criticarem sem tentar. Antes de mais é preciso perceber o que aconteceu. Um carro que tomba para o lado direito e tem a roda do lado esquerdo partida, um cubo partido, e não tem lateral do lado esquerdo danificada, é preciso perceber. Eu nunca, já passaram 4 anos, 4 anos. Eu nunca me justifiquei, eu nunca falei sobre nada. Isso é uma coisa que se eu escrevesse um livro um dia eu iria escrever e ia mostrar, porque ainda há dias estava aqui a mexer no telefone e vi essas fotografias. E foi uma coisa que foi, com muitas coisas que vão acontecer nos rallies, muitas vezes a gente tem que engolir sapos, porque fica bem a gente ficar calados e dizer que a culpa foi nossa. Realmente o cubo partiu, se fosse mais depressa ou mais devagar, podia ter safo a situação, podia ter capotado e destruído ainda mais o carro. O carro metia-se um cubo e estava pronto para andar. Agora, sou sempre eu, é verdade. Não sou, em muitas coisas não tenho às vezes para pôr naquela pontinha, a estrelinha de campeão. Mas o que é que eu hei de fazer? Nem perdi na altura. Isso foi o que me fez perder o alento naquele campeonato. E para tu perceberes o quanto eu fiquei desiludido com os rallies, e na altura, pronto, com os adeptos portugueses que foram quem mais me criticou, nós vamos para a Polónia, o Hugo sempre a puxar por mim, vamos dar a volta por isto, né? Fizemos terceiro, e eu já estava naquela de, que feliz, vou desligar, fomos terceiro, e aquilo com a vitória em troços dava pontos. Nós chegamos à Finlândia e, sem nos apercebermos, se ganhássemos a Finlândia ou mais 2 ou 3 troços, ainda tínhamos ganho um rally de prémio. Aquilo está tudo bem, o Max Vatanen ganha o rally e nós chegamos em segundo, e o Ari, que é um amigo, e também por ser filho do ser amigo do filho, como é óbvio, o Ari Vatanen fica no final do troço do último troço do rally, à espera que nós chegássemos também para nos dar os parabéns. Ele vem assim à janela, diz: Bernardo, muitos parabéns, para fazeres aquele tempo no Ayampoia tens que ter realmente, porque eu dei 15 segundos ao filho dele, uma coisa assim, e ele disse: realmente para fazeres aqueles tempos e para andares assim como tu andaste aqui na Finlândia pela segunda vez, 10 anos depois, tens que ter um talento muito coisa. E eu olhei para ele, agradeci e fiz assim: acabou, não corro mais. E deixei de correr. E foi essa a minha primeira paragem, para perceberes como esse ano foi, esse momento do Rally Portugal, aquele troféu foi maquiavélico para a minha cabeça, porque senti na pele que podia realmente, e tinha o que era preciso para vencer e para poder, se calhar, um dia ser campeão do mundo, e
aquela coisa, aquilo magou-me bastante, aquele Rally Portugal. Mas tens a noção que os adeptos te cobram porque gostam muito de ti e porque te reconhecem a ti capacidade para andares a lutar pelos títulos, seja em Portugal, seja lá fora. E antes de darmos um salto em frente, só te vou fazer essa pergunta. És campeão nacional em 2010. Não faltou depois aí aquilo que já falaste, um pouco de consciência e dizer, vou continuar no campeonato e tentar ser campeão mais vezes? Eu vejo... Portugal, eu acho que isso é um problema, infelizmente, nosso de Portugal, que é... Primeiro temos de ser campeão do Beco 20 vezes para depois merecer ser internacional. O Armindo ganhou 4 campeonatos nacionais. Se ele tivesse ido para fora mais cedo, o que é que poderia ter sido do Armindo? Foi 2 vezes campeão do mundo, não ter nenhum mérito, mas eu acho que poderia ter sido muito mais se fosse novo. Portanto, é o quê? Depois de velho é que vamos, não estou a dizer que o Armindo se internacionaliza velho, mas é o quê? Estou falando de uma forma geral, é depois de velhos é que nos vamos internacionalizar, quando é preciso reaprender tudo de novo, o ritmo é diferente, os adversários são diferentes. Portanto, eu vi as coisas tinha a oportunidade, tinha os apoios, e eu vi as coisas dessa forma que foi. Eu não vou esperar para ser, quando tiver 30 e poucos anos, para ir para o Mundial Rallys, não. Este é que é o timing. E apostamos naquela altura, não deu, e neste momento ainda tenho 32, faço 33 daqui a 4 dias, e ainda tenho 10 anos para ser campeão nacional, tendo em conta que o Armindo, o Zé Pedro e o Teodósio e o Meireles têm 40, portanto é preciso ver as coisas da forma. Eu, se voltar a correr neste momento, isso, como é óbvio, voltar ao meu ritmo e ao meu andamento, ainda tenho 10 anos que posso lutar pelo Campeonato Nacional de Rallys, mas se calhar para me internacionalizar tenho mais 2 ou 3, ou seja, eu vi essas coisas dessa forma. Acertei ou apontei as armas, fui para alguns escolhos errados, se calhar não devia ter ido logo para o quando saí do PWRC com a Red Bull, se calhar devia ter feito logo uma Junior Academy, por exemplo, mas internacionalizei-me o mais cedo possível, também obviamente fruto dos meus apoios. Bernardo, quando este programa for emitido, já terás feito anos e, portanto, fica antecipadamente aqui uma espécie de parabéns a você. Iremos depois no lançamento do programa dizer exatamente isso, ou seja, isto nem de propósito, e é coincidência, dizemos isto ao auditório, nós já temos 2 comemorações, uma o aniversário do Bernardo e outra os 10 anos de aniversário do título nacional. É isso que, depois deste interregno forçado, vamos poder contar com o Bernardo Sousa outra vez entusiasmado, outra vez, eu vou utilizar a mesma expressão vernacular, com pica para voltar aos rallies a nível nacional? Tenho, só tenho pena de não poder ser agora, porque o meu grande desejo sempre foi, eu quando comecei a fazer os rallies, na altura era um grande amigo meu, era o Bruno Magalhães, era o Zé Pedro, e depois, interessante, o Armindo sair fora. Depois o Miguel Campos saiu fora. Portanto, eu nunca consegui, eu contra todos eles corri, e consegui algumas vezes ganhei, outras vezes perdi, mas nunca os tive todos ao mesmo tempo. E não quer dizer que eu fosse ganhar, mas eu estou a falar e estou aqui a rir, a dificuldade até quase a falar. Mas era um desejo tão grande conseguir correr contra todos eles ao mesmo tempo. Eu digo que este pode ser um dos campeonatos nacionais dos últimos 10, 15 anos, pode ser um dos mais interessantes, porque temos vários campeões nacionais, até inclusive o Teodósio, que agora foi campeão nacional. Só falta mesmo o Carlos Vieira para estar ali o circo todo montado com aquela rapaziada toda junta. Portanto, já agora íamos também reportar o Ricardo Moura para o cenário e ficar perfeito, não é? Só falta o Moura, que entretanto, infelizmente, pelo acidente, pelo que se passou, ele não pôde estar em FAF, mas senão também estaria em FAF. Só falta mesmo o Vieira e eu para termos os campeões dos últimos 10 anos. Exatamente. Não, 10 não, 15 ou 16 anos. Com os títulos do... Se colocares o Campos, temos o panorama do século XXI todo, pleno. Não te falta rigorosamente ninguém, não é? Portanto, a vontade eu continuo a ter. Eu faço esta pergunta, Bernardo, desculpa interromper-te. Falamos aqui de nomes fantásticos. Quando falamos de um Armindo Araújo, de um Bernardo Sousa, de um Ricardo Moura, de um Miguel Campos, de um Adruzilo Lopes, de um Ricardo Teodósio, de um Bruno Magalhães, de um Pedro Meireles, estamos a falar de... vamos deixar mesmo de tretas. Muitas das vezes as pessoas acham que isto é só dinheiro e carros bons. Nós temos mesmo um plantel de pilotos em Portugal de que os aficionados devem mesmo orgulhar.
Eu não devido. As pessoas, há aqui este é um dos grandes problemas que eu tive também contra mim, que era que eu tinha sempre apoios e tinha tudo isto e aquilo e tinha mais que os outros. Mas isso devia ser uma realidade para Portugal. Quando tu te internacionalizas e tens pilotos com orçamentos de 1 milhão, 1 milhão e meio, essa conversa é outra. No fundo, tu acabas de ser um pobre rico em Portugal, que chegas lá fora e não tens hipótese nenhuma de lutar contra um orçamento 3 ou 4 vezes superior ao teu. E aí é que faz a diferença. Não é o talento. Eu digo sempre que os que tivemos a oportunidade de nos internacionalizarmos, seja o Armindo, seja o Bruno, sejam outros, seja eu não digo que nós, um é supra-sumo da banana e o outro é um cambado. Nós estamos todos ali um bocadinho, se calhar um é melhor na neve, outro é melhor no asfalto, um é melhor na terra escorregadia, outro é melhor quando chove, outro é bom, né? Mas o talento está lá todo. Depois é uma questão de trabalho, de dedicação e de poder fazer mais 1 quilómetro, mais uma afinação. É como andar de bicicleta, quanto mais, tu sabes sempre, mas quanto mais natural é, e depois isso é que faz a diferença. E fazeres, em vez de fazeres 6 rallies do Mundial por ano, fazeres 8 do Mundial, mais 4 ou 5 do Médio Oriente, mais 3 do Europeu, não paras, não é? Portanto, aquilo é como ir ao elevador de casa, tu já nem olhas, sabes que o botão está ali e carregas, nem precisas de olhar. É tudo tão automático. E aí é que se faz a diferença dos apoios. Perguntas finais. Tendo o Bernardo Sousa de volta, e fica desde aqui o desafio, ai de ti se não voltas, o foco será voltar ao Campeonato de Portugal de Rallys ou tentar uma vez mais uma carreira internacional? Essa parte do decidir, bom era fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Mas dependerá tudo muito dos apoios, de quem cá estiver bem para me apoiar. Não é propriamente uma circunstância fácil, mas todos merecemos uma oportunidade e estou cá para isso, a vontade me falta. Se calhar estou mais focado ou mais interessado em sair de cabeça erguida, não para tomar lá uma resposta, mas para mim. Eu andava com esta fisgada de voltar, inclusive era para ter acontecido este ano. Há muitas coisas que lá está, que às vezes não podemos contar, mas já desde o ano passado estava prevista uma situação dessas. Vamos querer um Bernardo mais maduro? Isso seguramente, mas eu hei de voltar, seja por lazer, seja para quer dizer, mesmo que seja por lazer, será sempre para lutar pelos lugares da frente, porque eu não consigo andar por andar, tenho que sempre querer sempre mais a melhor, é natural a minha essência, é lutar pelo melhor. Portanto, se eu voltar, e que podem ter a certeza que eu hei de voltar, será para muito breve. Está este confinamento que para nós nos chateia imenso, não apenas pelo perigo que corremos, mas porque estamos todos já com uma enorme saudade de competição e de rallies em particular, mas permite pelo menos fazer alguma reflexão sobre as modalidades e obviamente os rallies é uma das modalidades que todos nós mais gostamos. Bernardo, tendo em atenção isto, e achas que esta é uma boa altura para todos os protagonistas da Federação, aos pilotos, às equipas, aos patrocinadores, aos clubes, pensarem o que é que poderíamos mudar para melhorar este campeonato que é tão competitivo e já agora, na tua opinião, uma ou duas sugestões tuas que melhorassem o campeonato de Portugal de Rallys? Sem dúvida, eu acho que os tempos difíceis, costumam ser os tempos difíceis fazem grandes homens. E este é um tempo difícil porque fomos obrigados a parar tudo e mais alguma coisa por medo da Covid, mas também por medo do que é que isto pudesse ser e felizmente não foi assim tanto. Mas para o mundo, para a economia, mais do que os rallies, para o mundo inteiro, a economia toda, e estamos todos aflitos, não é? Os rallies é uma excelente oportunidade de inovarmos em algumas coisas. Eu acredito que a FPAC e que a sua direção esteja a trabalhar nesse sentido, até porque mais do que nunca estão a ter tempo livre, entre aspas, e que podem surgir novas oportunidades. Tenho visto estes debates que têm havido entre os pilotos
as organizações e a Federação, que eu acho que nunca houve tanto consenso. Portanto, é muito bom ver que estão todos alinhavados no mesmo sentido, não só como ontem o Armindo e o Zé diziam, não é não olhar para o umbigo, estamos todos a olhar em prol do nosso desporto e da nossa paixão. Portanto, tudo isso for bom para todos, isso é a melhor coisa que pode acontecer. Portanto, eu acredito que estamos num bom caminho e que este poderá ser um ano de reviravolta e esta direção poderá marcar a diferença dos todos que passaram pela Federação. Eles podem marcar a diferença com a inovação que se pede e que o mundo digital assim o exige, entre aspas, e em relação também às organizações e à forma como algumas coisas dos rallies estão feitas podem ser modificadas. Por exemplo, os timings em que se faz as verificações de muito tempo antes, aqueles tempos mortos que a gente faz as verificações às 11 da manhã, ou, aliás, às 8 da manhã, depois tens o shakedown só no dia seguinte e depois só uma super especial à noite. Portanto, estes tempos mortos têm que ser aproveitados para darmos protagonismo e para podermos vender a nossa imagem e também não fazer a gente perder tempo, porque somos muito poucos que são profissionais. Eu neste momento não vejo disto, mas há muito pouca gente em Portugal a ver os automóveis. Portanto, as pessoas estão ali um bocadinho claro que querem ser o mais profissionais possíveis, mas não podem estar ali a perder tempo também. Há pessoas que têm vidas privadas, vidas pessoais, empresas, e também têm que trabalhar, não é? Portanto, estas coisas, estes pequenos detalhes que são fáceis de alterar, deveriam começar a ser impostas quase como regra por parte de quem tutela as coisas, claro que é a Federação, mas começar a ser um bocadinho uma sugestão, quase imposição. E depois, na parte no resto, eu acho que não há muita coisa, quer dizer, há muita coisa que pode fazer, mas é também depois estar sempre a bater no ceguinho, nomeadamente a ver canais digitais ou a ver mais cobertura, voltar a dar aos rallies em Portugal o que era antigamente quase que era o desporto de eleição. Não era o futebol, não era. Eu acho que era o futebol e os rallies estavam a nível, e eu acho que é uma excelente altura para conseguirmos voltar a fazer com que os miúdos fujam de casa, como provavelmente tu fugiste, para ir ver rallies e depois à meia da noite os teus pais acordavam, não sabiam onde é que tu estavas, mas claro que pensavam, fugir para o rally. Portanto, quase que é um bocadinho voltar a ter essa cultura dentro das regras que nós hoje temos hoje em dia, que é no-go area e fazer as pessoas dentro de criar aquele desejo de ir ver rallies com a consciencialização do que nós hoje em dia temos de zonas seguras, de não ir muito perto por causa dos acidentes. Juntar o antigamente com o agora, com estas coisas básicas e criar estes novos adeptos e estes novos amantes dos rallies, porque eu costumo dizer que o adepto do rally que provavelmente é dos mais fiéis a um desporto, ou o que seja, ou uma personalidade, porque nós vamos para a neve, para a chuva, levamos com pedras, levamos com terra, levamos com sol, levamos com temperaturas negativas, temperaturas de 40 graus quando vais ver um rally do México. Portanto, nós somos o adepto mais extremo que existe. No futebol estás sentadinho na bancada ou na televisão, nos rallies também já tens isso, mas aquele que vai lá, com a terra, com as pedras, com pedaços de carro, esse realmente é um adepto que merece tudo e mais alguma coisa. Portanto, nós temos também olhar sempre um bocadinho para o adepto e criar mais condições para os adeptos também poderem, quando não podem estar presentes fisicamente, o possam ver de outra maneira, que é um bocadinho que falta a nós em Portugal. Bernardo, não poderíamos terminar da melhor maneira e quero obviamente antecipadamente desejar que o teu dia de aniversário seja um dia feliz, senhor campeão nacional de 2010, e foi uma entrevista fantástica aquela que tivemos também para comemorar o 10º aniversário do teu título. Agradecer-te a tua presença, Bernardo. Obrigado eu e espero que nos vejamos muito em breve. E nós esperamos ver o Bernardo Sousa de regresso ao Campeonato de Portugal de Rallys. Fica aqui a dica de que o campeão nacional de 2010, este fantástico Vatanen da Madeira, vai querer regressar depois de uma reflexão imposta, mas também querida por ele. Foi uma entrevista emocionante e eu acho que valeu cada minuto.
que tivemos aqui investido neste Motosport hoje com o madeirense que se sagrou campeão nacional em 2010. A emissão deste Motosport hoje foi do jornalista Joaquim Amândio Santos, edição de vídeo de Armando Leitão, sonoplastia de Paulo Seabra. Um grande abraço a todo o auditório, até ao próximo programa. Joaquim Amândio Santos, aqui à conversa com Bernardo Sousa, 10 anos depois de se ter tornado o primeiro madeirense a vencer o Campeonato de Portugal de Rallys, no Motorsport hoje, primeira temporada, episódio 35, aqui na Primeira Rádio Desporto.